Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo de Grêmios Corinthians também e um time com uma pressão baixa. Ó, até um desânimo. Parece o Dorival na coletiva. Time bem a cara do Dorival mesmo. Pressão baixa. Vai lá. Vamos lá, né? Se o time tá na pressão baixa, eu não posso tá. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta. Não esqueça, por favor, de se inscrever e deixar o seu like. Então, bora lá começar a falar desse empate insosso de Corinthians e Grêmio. Eu, acabando o jogo, vi alguns comentários no celular, pessoal no Twitter, algumas publicações no Instagram de gente que cobre o Corinthians. Todo mundo falando que o resultado foi bom, que o jogo foi bom, que o Corinthians teve vários desfalques. Mas, sinceramente, eu vou usar um termo do Mauro César Pereira, me julguem. Isso é uma agenda positiva gigantesca, cara. Hoje o Corinthians foi mais uma vez um time pressão baixa. Um time sem alma, sem sangue, sem vida. Time insosso. Essa é a tônica desse Corinthians do Dorival Júnior. Com o Ramon já estava um pouco assim. Mas uma certeza que a gente tinha era jogos importantes, o Corinthians daria o seu melhor, o seu máximo. Não seria esse time pressão baixa que é com o Dorival. Mas é o último jogo antes da pausa, pós-data FIFA, um monte de jogador machucado, suspenso, jogador que estava jogando na seleção. Não dá para pedir muito. Quê? Vai pedir muito quando? Nas Copas? Que o Corinthians está eliminado da Sul-Americana e vai jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Vai ser aí que vai pedir? Gente, vamos colocar uma coisa clara aqui. A única coisa que o Corinthians tem esse ano, por obrigação, é classificar para a Libertadores pelo Brasileirão. É obrigação. Não dá para apostar tudo na Copa do Brasil. Abandona a missão. O Corinthians tem o melhor time do Brasil, o melhor time da América. Melhor elenco da América é o do Palmeiras. Vai jogar na Copa do Brasil contra o Palmeiras. É clássico, tudo pode acontecer, pode. Mas não dá para apostar tudo na Copa do Brasil. Hoje era um jogo para ganhar lá. O Grêmio é um time frágil. Não é um time bom. Como nas últimas rodadas eram jogos, tem jogos que dava para ganhar. Não dá para ficar apostando em Copa, apostando no acaso. Tem que confirmar o Campeonato Brasileiro o quanto antes. O Corinthians precisa classificar para a Libertadores pelo Brasileiro. Não tem mais desculpa, porque já está eliminado da Sul-Americana, vai jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil, vai sobrar o Brasileiro. E se classificar na Copa do Brasil, vai ser pedreira nas quartas, nas semis, na final. É muito mais difícil você conquistar uma vaga pela Copa do Brasil do que pelo Brasileirão. Então a prioridade tinha que ser sempre o Brasileirão. Hoje não era para poupar, hoje não era para levar molecada, hoje era para ir com força máxima. E se não tinha força máxima, era para entrar com força máxima. Na rotação maior possível, na intensidade maior possível, na pressão mais alta possível. Mas não. Joga o Campeonato Brasileiro como se fosse um jogo qualquer. Como se fosse um jogo da primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians não perde para o Grêmio desde 2018. Era obrigação de ganhar. Tinha time para ganhar, mais uma vez. Mas não, tá no ritmo Dorival Júnior de se lidar com o Campeonato Brasileiro, no ritmo Dorival Júnior de se trabalhar, porque esse é o Dorival Júnior. Olha a seleção brasileira do Dorival. Olha o Flamengo do Dorival, que apertava porque tinha jogador que era melhor que os outros. Fora isso, qual foi o jogo do Flamengo
no Brasileirão, daquele time treinado pelo Dorival, que você falava, você fecha o olho e fala, putz, hoje jogou muito. Não teve. Qual foi o time do São Paulo, que foi o melhor trabalho da carreira do Dorival, na minha opinião, que teve um jogo do Brasileirão que você falou, putz, hoje esse São Paulo não teve. Até mesmo o Santos do Neymar, que o Dorival treinou, que colocou o Dorival na primeira prateleira de técnico do Brasil, até mesmo aquele time em Campeonato Brasileiro era um time comum. E o time tinha Neymar, Ganso, Robinho. Dá para ser comum com um time desse? Na mão do Dorival dá. E não tem como, não orna. Técnico pressão baixa no Corinthians não dá certo. E eu vou repetir. Desde 2017, do trabalho do Carille para cá, dois técnicos foram bem, na minha opinião, no Corinthians: Silvinho e Vitor Pereira. E o Ramon? Três. Família Dias. O que eles tinham em comum? Inquietude, revolta na beira do gramado, brigando, cobrando. Chega de pressão baixa, não dá para continuar com o time pressão baixa. Hoje foi mais um jogo pressão baixa. O Corinthians não perdeu esse jogo porque o Bidon é craque. E é mais um que a torcida pega no pé, que fala que não joga nada, que não sei o que estava sendo mal escalado. O Bidon jogou na posição dele, o que aconteceu? Mais um baita jogo do Bidon. Uma pena que vai ser vendido agora no meio do ano, certamente vai ser vendido. É uma pena, mas é um puta de um talento. E, cara, enquanto o Corinthians continuar nessa rotação, esquece chance de classificar para Libertadores, esquece chance de título, esquece. Porque enquanto o mundo político do Corinthians ferve, o campo é a pressão baixa do Dorival Júnior que segue o barco. Vamos falar de um para um Hugo, uma partida segura, um Mateuzinho partida regular para baixo, que é o que ele consegue fazer normalmente, não é nenhum jogador esplendoroso, mas também não é horrível. Jogador nota 5,5, 6. André Ramalho, um jogo do que o André Ramalho vem mostrando, né? Também regular para baixo. Kaká, um jogo regular para baixo. Angeleri, aquele Angeleri que chegou do Paulista, que todo mundo agora acertamos a lateral esquerda, e eu falava, não é tudo isso. Já tá a prova aí que não é. O Maicon eu gosto muito, mas hoje fez uma partida ruim. O Bidon, gostei, melhor jogador do Corinthians em campo disparado, junto do Garro, que quando joga dá uma dinâmica diferente. Quando a bola cai no pé dele, né? O duro é que é difícil a bola chegar no pé dele, porque fica naquela velocidade morta, naquela banguela que fica lá. Parece carro descendo no ponto morto. Demora para pegar no embalo. Bola do zagueiro pro volante, zagueiro lateral, zagueiro lateral, zagueiro volante, zagueiro lateral. Vai, volta pro volante. Aí cai no Garro, ufa, alguma coisa tem. O Thales Magno fez um bom jogo, mas a fase é tão ruim que qualquer coisinha que ele faz a mais já é um bom jogo. O Hector não dá para cobrar muito. É isso. A única coisa que dá para cobrar desses caras é uma voltagem acima. E nem isso esse técnico está conseguindo. E falar em vida política do Corinthians, tenho que falar. Augusto Melo dando entrevista pro Cartoloco, rendendo um meme, né? Porque o papo dele com o Cartoloco era um meme que daqui a um ano ele falaria tudo que ele falou agora na entrevista. E ele falou uma semana depois. Bizarro, né? Bizarro. Além de ser um péssimo gestor, além de ser um mentiroso contumaz, além de ser um mitomaníaco, que é o que ele é. A frase do telão
com grande nitidez de última geração que ele tem na quadra dele. É um absurdo. Um absurdo. Que lá é coisa de. Parece sketch do Hermes e Renato. E aí tem um Osmar Stable que muito provavelmente vai fazer passar toda a pauta da renovação e transparência, vai passar toda a pauta possível para vender o bidon, para vender o Garro, até sentir o Garro na pós-coletiva, pós-jogo, na entrevista ali da beira do campo. Parecia ali um tom meio despedida, meio constrangido. Então, bom ficar atento com o Garro. Talvez não fique, tá? O Yuri, pela fala que ele teve com o Kleber Machado, também parece se despedir. Então, assim, o Corinthians já está em pressão baixa em ritmo de fim de festa. Certamente muita coisa vai mudar nessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Valeu. Ficou até aqui, curte o vídeo, se inscreve. Tchau. Vou comer uma pizza agora e dar um chamego na nega, velho.